Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Inal, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos. Olá, no programa Alô Doutor de hoje eu converso com os médicos coloproctologistas Fernanda Elias Rabelo e Fábio Henrique de Oliveira. Nós vamos falar sobre o Setembro Verde, o mês de prevenção do câncer do intestino. O programa Alô Doutor começa agora. Inovare Design em Imóveis. O luxo está nas formas simples, a beleza no design atual e o conforto na qualidade. A mistura de tudo resulta num só produto. Bom gosto e inovação. Decore Inovare. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para proteger quem você ama, nada melhor do que contar com quem se dedica a cuidar da saúde de milhares de pessoas. Na Vaccine, investimos em conhecimento e em processos que asseguram a qualidade da vacina que chega até você, com fornecedores de confiança, segurança no armazenamento, equipe de enfermagem capacitada, supervisão médica e o carinho que a sua saúde merece, antes, durante e depois da vacinação. Assim, a sua família fica protegida e você longe de sustos. Vaccine, para viver mais e melhor. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Olá, muito bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa, o programa Alô Doutor na sua 11ª temporada, informando sempre com responsabilidade ética aos milhões de mineiros no Centro-Oeste mineiro, não é? Às 61 cidades que nos assistem, o nosso muito obrigado pela audiência, o programa Alô Doutor que ratifica a cada ano a sua proposta de bem informar a você sobre os mais diferentes temas na área da saúde. Hoje, conversando com os médicos coloproctologistas, a doutora Fernanda Elias Rabelo e também o doutor Fábio Henrique de Oliveira. Nós vamos falar sobre o mês, sobre o tema que comemora-se, né? O mês Setembro Verde, né? O Setembro Verde, que é o mês de prevenção do câncer de intestino. Doutora Fernanda, doutor Fábio, nosso muito bom dia, é um prazer tê-los aqui conosco. Bom dia, Davi. Bom dia, Davi, prazer. E é um tema, assim, muito importante para a gente lembrar, sobretudo, da prevenção. Eu começo perguntando, doutora Fernanda, o que é o câncer coloretal? Bom, o câncer em si, né, é uma doença maligna que acomete, no caso do câncer do intestino, né, o coloretal, acomete o intestino grosso, o reto e o ânus, né? Então, é uma doença maligna, como qualquer outro tipo de câncer, e que vai acometer esses setores, esses órgãos do organismo. Muito bem. E é importante nós falarmos também sobre a questão do pólipo. As pessoas, todo mundo acha que o pólipo já é câncer, ou ele vira câncer, doutor Fábio, explica pra gente. O pólipo, ele é considerado uma lesão precursora do câncer de intestino. Ele, na verdade, já é uma alteração na parede do intestino, na parte de dentro do intestino, que a gente chama de mucosa,
nessa alteração formam-se umas alterações, umas elevações que vão sofrendo mutações, vão sofrendo modificações genéticas até que se transformem em câncer. Mas o pólipo, quando diagnosticado no início e na sua fase inicial, ele ainda não é um câncer, é uma lesão precursora que pode ser tratado tranquilamente antes de se tornar câncer. E quando a gente fala em câncer, né, a gente fala muito de hereditariedade, da questão genética, familiar. No caso do câncer coloretal, isso é uma coisa prevalente, é uma coisa constatada, doutora Fernanda? É bom a gente comentar, porque a importância de ter um mês dedicado à prevenção do câncer coloretal justamente é pela prevalência dele mesmo. Ele é o terceiro câncer mais comum no mundo, né? No Brasil não seria diferente. Então, ele é muito importante da gente estar prevenindo. E é o único, a importância, é muito legal a gente frisar isso, é o único câncer que a gente consegue prevenir com exames simples, né? De rotina, aí, que a gente, pouco invasivos. Então, assim, por ele ser esse único câncer que a gente consegue prevenir, por isso a importância da gente dedicar um mês especialmente para falar na prevenção desse câncer, que é muito comum no nosso meio e que, né, é totalmente passível de cura, né, Fábio? E é interessante a gente lembrar que nós temos campanhas super famosas, como a campanha de prevenção de câncer de próstata, de prevenção de câncer de mama. Esses dois tipos de câncer realmente são mais prevalentes, a mama na mulher e a próstata no homem, mas o de intestino já vem logo em seguida. O câncer de intestino já é o segundo mais comum nas mulheres e é o terceiro mais comum nos homens. Então, ele merece uma atenção especial por parte da população, que às vezes não se previne ainda por falta de informação, que é o grande objetivo do Setembro Verde, trazer a informação para a comunidade, para a população. E parece que falava-se até pouco, né, sobre o câncer coloretal, né? Diante do câncer de mama, né, doutor Fernando, e outros tipos de campanhas que tem por aí. Até nós temos o setembro também, é o Setembro Amarelo, né, da prevenção ao suicídio. Então, exato. Então, nós temos, assim, visto essas datas com bons olhos e a gente quer realmente enfatizar isso, sobretudo a prevenção, né? Mas nós vamos deixar a questão da prevenção mais para o terceiro bloco, porque é bom a gente falar dessa questão da alimentação, né? A alimentação influencia muito na questão dessa parte do câncer do coloretal. Essa é uma dúvida muito frequente. Geralmente, os pacientes, ao final da consulta, eles nos perguntam: mas o que eu posso comer, o que eu devo evitar para poder prevenir o câncer de intestino? Realmente existe como adotar medidas alimentares que são capazes de prevenir o câncer de intestino. Uma delas é uma dieta rica em fibras, com bastantes alimentos verdes. E eu gosto de dizer para os pacientes que tudo que for verde tem fibra. Então, ele tem uma chance assim, grande de interpretar isso de uma maneira satisfatória e levar a fibra para o seu dia a dia. Porque quando você fala só fibra, fica um negócio assim, muito aleatório, né? Então, tenta trazer para o paciente o que tem fibra, quais os alimentos têm fibra, né, Fernanda? E uma outra... para quem tem preconceito aí com os alimentos verdes, né? Outros alimentos muito comuns na culinária, principalmente a mineira, e que são cheios de fibras, por exemplo, a mandioca, é super comum, né, no nosso meio. Para quem é meio avesso aí à salada, às fibras, né, as folhas verdes, pode usar... Não é todo mundo que gosta, né, infelizmente. Não é todo mundo, infelizmente. Mas a gente consegue ter uma fonte de fibras importante, saudável na dieta, não só limitando a alimentação àquilo que a gente já vem, né, com um inconsciente coletivo aí de que tem que comer a salada, a fruta, não. Isso sim é muito importante, mas a gente consegue também suplementar fibra na dieta com alguns outros alimentos que a gente não dava nada por eles, como contendo, né, um número satisfatório de fibras. E a gente também tem a suplementação de fibra por meio de medicação mesmo. Então, assim, não é desculpa para não comer fibra. O gosto alimentar, né, o paladar, não é uma desculpa hoje para não se comer fibra. A gente tem alternativas a isso. É importante a gente dar esse tópico agora, no primeiro bloco da alimentação, porque a gente já abre falando, né, dessa questão, porque
a gente é o que a gente come, né, doutor Fábio? Então, é muito importante, tem gente que não observa essa importância das fibras. Exato. Né? E tão importante quanto enfatizar a ingesta de fibras, também é importante salientar que existem alimentos que são prejudiciais. São prejudiciais. E também favorecem já estudos que mostram isso, que alimentos ricos em produtos processados, tipo bacon, presunto, calabresa, e ricos em carnes vermelhas, a gente já sabe que esses alimentos, eles também predispõem a um surgimento do câncer de intestino, assim como outros tipos de cânceres. Muito bem. Eu gostaria que nós falássemos agora sobre o diagnóstico, né? Nós vamos falar, né, do diagnóstico, vamos falar do tratamento, prevenção mais no final do programa. Como é que é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele pode ser feito de diversas formas, né? O mais comum é a pessoa procurar um médico, né, por conta de uma dor abdominal ou por conta de uns sintomas que alarmam muito. E o sintoma que eu penso que mais alarma o paciente é o sangramento, né, Fábio? É o que mais chega no consultório, é o sangramento e a dor abdominal na sequência. E tem também a mudança do hábito intestinal que motiva muito o paciente a ir ao consultório, né? O sangramento é um sinal que assusta. Assusta, né? Justamente. Pode não ser um câncer, mas... Pode não ser um câncer, né? Isso é muito importante a gente afirmar aqui, porque às vezes assim, chegou por conta do sangramento a pessoa procurar o médico, mas nem sempre né, o sangue é igual a câncer, não é? Então, às vezes, dá tempo da gente fazer uma prevenção bacana sem estar sendo assim, selado o diagnóstico só com sangramento. Então, o diagnóstico ele é feito basicamente pela colonoscopia mesmo, apesar da gente ter outros métodos que né, não são considerados padrão ouro, como é a colonoscopia, porque a diferença é que a coluna ela consegue ver o intestino grosso como um todo e o finalzinho do intestino fino, né? Então, outros exames que a gente faz, até no meio do consultório mesmo, o exame proctológico que a gente consegue fazer no consultório, ele não vê o intestino grosso como um todo. Ele é fundamental? É fundamental. Às vezes a gente fala assim, eu não quero ir no proctologista, não, eu vou querer só fazer o exame. Não tem problema, é uma prevenção muito importante, porém, a gente sabe que ali o canal anal, a porção ali perianal, muitas vezes não vai ser bem avaliada só com a colonoscopia. É preciso a gente aliar, né, Fábio? Os dois métodos. E a consulta... Tem alguns casos que tem que usar o aparelho para fazer o exame, é isso? Exatamente. Exatamente. Porque às vezes a pessoa vai... Eu falo muito isso, assim, um exemplo clássico que a gente tem aí de uma pessoa famosa que foi fazer sua prevenção só através da colonoscopia, é até a Ana Maria Braga, né? Que teve um câncer de canal anal e ela tinha as colonoscopias normais. Foi bem divulgado. Né? Então, a colonos por si só está normal, isso é excelente. Mas a gente não exclui as doenças iniciais, especialmente do canal anal. Ok. Eu vou então chamar o nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com os nossos convidados de hoje, os médicos coloproctologistas, a doutora Fernanda Elias Rabelo e também o doutor Fábio Henrique de Oliveira. Eles que falam para a gente sobre o Setembro Verde, que é o mês de prevenção do câncer de intestino, um mês importante para nós alertarmos sobre a prevenção ao câncer de intestino. Daqui a pouquinho a gente volta, nós temos muito mais coisas para a gente falar ainda no terceiro bloco do Alô Doutor de hoje, a grande vitrine da saúde em toda a nossa região. Já já a gente volta. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus.
Inovare Design em Imóveis. O luxo está nas formas simples, a beleza no design atual e o conforto na qualidade. A mistura de tudo resulta num só produto. Bom gosto e inovação. Decore. Inovare. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Enal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Enal, excelência em saúde. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje, aqui na TV Alterosa para toda a região centro-oeste de Minas. O Alô Doutor que completa 11 anos no ar com esta grande audiência e o Ibope mediu, avaliou este ano 20% de crescimento na audiência com a pesquisa Ibope e o programa Alô Doutor. Recebendo hoje, aqui com todo carinho, os médicos coloproctologistas, a doutora Fernanda Elias Rabelo e também o doutor Fábio Henrique de Oliveira. Eles também que são colunistas da revista Alô Doutor, distribuída gratuitamente nos consultórios e clínicas, não é? E neste mês, no dia 29, acontece o lançamento da 21ª edição na cidade de Tiradentes, onde a revista passa a circular também, né, um roteiro de luxo, e a revista estará ali sendo disponibilizada aos hotéis, às pousadas, aos restaurantes, a revista Alô Doutor, que é muito mais conteúdo nas salas de espera. Muito bem, olha só, nós temos aqui o cartaz, vamos mostrar aqui o cartaz. Esse cartaz é um cartaz da Sociedade Mineira de Coloproctologia, né? Destacando o Setembro Verde, informando nos consultórios, não é isso, doutora Fernanda, doutor Fábio? Isso mesmo, Davi. Olha só, né? É importante que a sociedade... Essa campanha tem crescido, Davi, e ela é uma campanha que surgiu na Sociedade Brasileira de Coloproctologia, junto com uma associação que chama Abrapreci, que é uma associação de combate ao câncer de intestino, também de prevenção, e a Sociedade Mineira cada vez mais engajada nessa luta também, sabe? Então, hoje em dia, nós temos vários polos em Minas Gerais que estão fazendo a divulgação e a campanha de prevenção do câncer de intestino. Muito bem. Nós falou do sangramento, né? Quais são as outras alterações no funcionamento intestinal que chamam a atenção, doutora Fernanda? Eu gosto de explicar assim para ficar bem fácil. O paciente que tinha um hábito intestinal de uma forma e, por algum motivo, esse hábito mudou, então ele ia ao banheiro regularmente, todos os dias. E aí, de repente, ele parou de ir. Ou ele não ia todos os dias e aí começou a ir. Tinha as fezes com uma consistência mais endurecida, de repente começou a ter diarreia. Ou, o contrário, tinha as fezes mais amolecidas, pastosas normais, começou a ter dificuldade de evacuar. Então, não é tão importante assim, qual que é o padrão do câncer de intestino, do funcionamento quando a pessoa já está com algum câncer. Não é isso. O importante é a alteração do hábito. Se você tinha um hábito intestinal de um jeito e esse hábito mudou, ou para mais constipado ou para menos constipado, já deve ligar um alarme aí na população. É porque nós falamos, o tópico que me chamou a atenção realmente no final do segundo bloco foi a questão do sangramento, né? A doença hemorroidária, ela pode evoluir para um câncer, por exemplo? Não pode. Não pode. Né? Na maioria das vezes, não. O que a gente vê muito é que cânceres, principalmente ali do canal anal, né? Eles são tratados como hemorroida. Veja bem, o paciente ele chega ao consultório, às vezes num médico não especialista, queixando, né, de uma dor anal, de um sangramento anal. O que a gente vê é que o exame proctológico, né, especializado, ele não é feito e nem tem que ser para quem não é especialista na área, né? Então, muitas vezes, aquela região perianal, ela não é bem avaliada. E a presença de alguma lesão inicial pode passar despercebida. E a pessoa ter a hemorroida também.
Então, o que acontece? Que o paciente ele é tratado como hemorroida, isso deve ser da dor de uma hemorroida, de uma fissura anal que você tem, e ali, 1 ano, 2 anos depois, aquilo a gente acaba pegando quando chega na nossa mão, que aquilo começou a desenvolver 1 ano e pouco atrás, sendo tratado como uma doença orificial benigna, né, que é a hemorroida, e a fissura, quando, na verdade, não era a hemorroida desde o início, já era uma lesão inicial do câncer. É né? importante, sim. Sangrou, tem que olhar o que é, porque não está normal. Pode ser uma coisa muito simples, mas pode não ser também. Mas além do sangramento, o sangramento é muito importante salientar também que ele vai estar presente no câncer de intestino em uma fase mais avançada da doença. Isso, é justamente isso que eu ia perguntar. Então, já é um sinal tardio. Já é um sinal tardio, porque, veja só, a lesão começa com um pólipo de 3 milímetros, que vai passar para 5 milímetros, 10 milímetros, ganha aí 2 centímetros, e ele só vai começar a apresentar alterações na sua superfície quando ele fica grande. Então, é nesse momento que ele vai começar a sangrar. Antes ele não sangraria, sabe? Então, o sangramento vivo e até as fezes com sangue mesmo só são encontrados na fase tardia. Eu acho importante salientar os outros sintomas, como a perda ponderal, a perda de peso também, sabe? Essa alteração do hábito intestinal que foi citada. A história familiar também é muito importante. Pessoas que têm parentes de 1º grau que foram acometidos por câncer de intestino, elas têm uma chance maior de desenvolver... Por outros cânceres, ou até por outros tipos de cânceres mais prevalentes e correlatos. E uma coisa que eu acho interessante, eu tive 2 casos essa semana, eu acho importante salientar. Pacientes mais idosos, às vezes eles têm alteração do hábito de intestino e não falam. Então é importante os filhos, as pessoas que cuidam, estarem perguntando mesmo se o intestino está alterando o hábito. Porque às vezes o idoso ele não vai dar notícia de que está com o intestino paralisado, com o intestino às vezes com diarreia, e ele tem já uma alteração importante que vai só ser descoberta, às vezes, num quadro de urgência. Lembrando que o câncer coloretal mais prevalente é o tipo esporádico, né? Que não é o tipo hereditário, e que ele acomete as pessoas mais idosas. Então, assim, a partir de 50, 60 anos. Então, por isso é importante mesmo a gente sempre perguntar para os parentes, né, que estão nessa faixa etária e mais idosos até, em relação ao hábito intestinal mesmo, né? Muito bem. E quando repetir a colonoscopia? Entrando mais, assim, na questão do tratamento. Então, a colonoscopia, ela é um método de rastreamento para o câncer de intestino. Então, é uma ferramenta que é considerada padrão ouro para se encontrar o câncer de intestino. Mas, além disso, ela faz a prevenção também. A prevenção que é feita quando se indica a colonoscopia e se encontra um pólipo e esse pólipo é removido, tá? A colonoscopia, ela era indicada a partir dos 50 anos, isso até o ano passado. Os novos consensos que partiram da Sociedade Americana de Combate ao Câncer e as nossas sociedades brasileiras também já estão indicando abaixar essa idade para 45 anos. O que eu acho totalmente pertinente, né, Fernanda? Porque a gente tem visto cada vez mais pacientes jovens com câncer. Então, a partir de 45 anos, qualquer pessoa, independente de história familiar ou de sintomas, ela deve fazer uma colonoscopia. É importante falar o que é o rastreamento. O rastreamento é quando você não tem... Colonoscopia não é cirurgia, né? Não é cirurgia. Não, isso também é uma dúvida frequente. Mas assim, o rastreamento, então, voltando, rastreamento é quando você não sente nada. Eu não mudei meu hábito intestinal, eu não mudei, não estou tendo sangramento, eu não estou tendo nada, não estou tendo dor abdominal, nada. Eu estou simplesmente querendo fazer uma prevenção de alguma doença maligna no meu intestino, né? O pólipo, que é uma condição pré-maligna, ou alguma outra lesão, uma úlcera, alguma outra lesão que pode predispor ao surgimento do câncer. Então, quando eu não sinto nada, é a fase que eu vou procurar o rastreamento. Né? Eu não preciso esperar sentir alguma coisa para eu procurar o rastreamento. Senão, não é mais rastreamento. Aí eu já estou tentando fazer a colonoscopia para ir atrás do meu diagnóstico, né? Da minha suspeita diagnóstica. Então, a colono, ela é preventiva quando a gente não está sentindo nada. E esse não sentir nada, a partir de 45 anos, agora, é a idade recomendada para se iniciar a colonoscopia. Uma colonoscopia... Isso é o que está preconizando a Sociedade Brasileira. A brasileira, a americana, a europeia, todas. Isso mudou do ano passado para cá. Então, eu fiz essa colonoscopia minha de prevenção. Não sinto nada, fiz a colono.
A minha colonoscopia foi normal. Eu vou repetir ela quando? Daqui 10 anos. Não tem necessidade de repetir antes, a menos que eu altere alguma coisa no meu padrão intestinal, ou sinta dor, ou sangue, ou meu padrão intestinal mude, né? Se caso eu tenha um pólipo, aí a gente vai depender do qual tipo do pólipo, né? Após ele ter sido retirado, quando que eu vou repetir. Por isso que é importante a gente manter o acompanhamento após o exame. Muito bem. Manter o segmento. Como é que é, doutor Fábio? Esse segmento é muito importante, porque às vezes a pessoa faz uma colono e esquece das próximas. Ou às vezes não vai no retorno, não leva o exame, e o prazo é determinado pela biópsia. Olha só, eu gostaria que nós falássemos também sobre essa associação com outros cânceres, né? O câncer de colo retal. Né? Existe associação? Existe predisposição, tem algumas síndromes que são chamadas hereditárias, aquelas que são passadas familiarmente. Por exemplo? Né? Por exemplo, uma síndrome que chama HNPCC, isso é um nome técnico, tá? E tem também a polipose e a adenomatosa familiar. São doenças que predispõem ao câncer de intestino através de pólipos. E aí o surgimento desses pólipos é passado de pai para filho. Normalmente são doenças que aparecem e manifestam-se numa idade mais jovem. Mais jovem. E, por exemplo, no HNPCC, que a gente chama de síndrome de Lynch hoje, aí doenças ginecológicas associadas, por exemplo... Esse termo técnico aí, doutora Fernanda? É um termo bem técnico. É câncer coloretal, não polipose hereditário. Ah, tá, ok. Mas é que surge a partir de pólipo também. Então, essa parte, ela é um pouco, agora, talvez não tão elucidativa. Existe exame de sangue para detectar esse câncer? O câncer de intestino ainda não é detectado pelo sangue. Né? Existem métodos ainda em estudos para buscar alguma alteração biológica nas células mesmo, que possam ser identificadas às vezes por um exame de sangue. Mas isso ainda não é usado e ainda não é protocolado. Está em pesquisa, né? O que a gente chama de biópsia líquida. Então, está em estudo. Quem sabe, num futuro, aí a gente seria tem mais essa cômodo, opção. Com certeza, né? Porque uma das coisas que os pacientes, às vezes, têm um pouco de aversão é a própria colonoscopia quanto ao preparo. É verdade. Mas eu queria deixar bem claro que o preparo, hoje em dia, ele é tolerado de uma forma bem tranquila, ele é feito só no dia do exame mesmo, o preparo propriamente dito. Então, os pacientes não têm que ficar com medo do preparo, a gente vê muito isso. Ai, doutor, vou fazer aquele exame, mas eu estou com medo do preparo. O preparo, ele nada mais é do que uma dieta e uma maneira de se lavar o intestino por dentro, porque ele tem que ficar bem limpinho para ser visto corretamente. Muito bem, a produção está me informando o tempo aqui. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? Nós conseguimos fazer aqui 2 blocos destacando esse mês tão importante que é o Setembro Verde e tendo aqui no Alô Doutor na TV Alterosa 2 médicos, né, de referência nesta área, na coloproctologia, que é a doutora Fernanda, uma amiga de longa data, e também o doutor Fábio, né, que trabalham juntos. As considerações finais, por favor, sempre destacando a prevenção, né, porque... agradecer, né, a oportunidade mesmo, David, de estar levando essa informação ao pessoal de casa, né? Eu espero que a gente tenha realmente conseguido tirar algumas dúvidas a respeito da prevenção e da colonoscopia, e mais do que tirar a dúvida, que a gente também consiga tirar o medo em relação a esse tipo de câncer, que eu repito, é o único câncer passível de ser prevenido, e uma vez prevenido, o único câncer passível de ser, né, totalmente curado antes de precisar de qualquer outro tipo de tratamento. E mais importante do que a realização do diagnóstico é a prevenção, porque quando a gente previne, a gente consegue identificar o câncer de uma maneira muito mais precoce ou, às vezes, até evitar o seu surgimento. E muito importante, diante de um quadro de saúde mesmo, todas as pessoas devem manter hábitos de vida saudáveis, praticar atividades físicas e cuidar da saúde como seu principal bem. Essa é a minha dica. Obrigado pelas presenças, doutora Fernanda, doutor Fábio. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Olha, o Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade de Pará de Minas, Oliveira e São Roque de Minas, na Serra da Canastra. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Inal, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos.